Capítulo 9. Naruto sorriu arrogantemente enquanto observava todos olharem para ele com surpresa e medo pela aura assassina que seu corpo emitia. O loiro sorriu enquanto acariciava a barriga de suas esposas, que coraram ao toque do olho vermelho. Por que você quer matá-los, Senhor Naruto? Kiron perguntou preocupado enquanto o Incubus sorria avidamente. Por quê? Bem, por que não matá-los? Para a glória do esporte e minha diversão pessoal, perguntou o rei Incubus com tom divertido enquanto movia um pouco a cabeça contra os seios de suas esposas, que pareciam estar morrendo de vergonha por causa disso. Esporte? Percy perguntou confuso e com raiva, não sendo capaz de acreditar que eles queriam matá-lo por diversão e esporte. Sim, Perseu, os demônios nos divertem de muitas maneiras criativas, mas como estamos no topo da dieta no inferno, existe um esporte divertido que é sobre quem mata mais semideuses e tira suas cabeças para colocá-los como troféus em nossos palácios demoníacos. Na verdade, tenho até as cabeças do meu pai como troféu na minha sala de leitura, e tenho um lugar perfeito para as cabeças dele, disse o filho de Asmodeus com um sorriso agradável que não combinava com o brilho sanguinário em seu rosto. Olhos. Mas eu sou um ser benevolente às vezes, uma vez na lua de sangue, então vou deixar você fazer sua última refeição, para que você não diga que não sou bom nem para você, troféus, disse o Sidonai, fazendo com que a tensão era palpável. Mas Percy e Chris se levantaram com olhares desafiadores. Não, vamos derrotar você e viver, agora ambos os homens de cabelos negros disseram enquanto faziam suas armas retornarem à sua forma original, uma espada para Percy e uma lança para Chris. Naruto olhou para eles antes de sorrir com fome de batalha, enquanto suas esposas se levantavam e deixavam o loiro ficar em pé enquanto ele se espreguiçava ligeiramente. Bem, então vamos, disse o olho vermelho enquanto o som nauseante de ossos, músculos e tendões quebrando como se rasgassem antes de consertar combinado com Sidonai lentamente mudando para sua forma demoníaca, fazendo com que todos olhassem para ele com surpresa e alguns com medo da aura maligna e sombria que seu corpo exalava. Vamos começar com a diversão, disse o filho de Asmodeus antes de se lançar em Percy, que fez um golpe vertical para cortar o rei Incubus ao meio, mas pegou a espada com a mão nua antes de dar um soco no rosto dele. Meio do peito para o homem de cabelos negros, fazendo voar. Chris rapidamente tentou empalar o Incubus por trás, que se esquivou do ataque em um movimento fluido quando seu cotovelo atingiu o rosto do filho de Hermes, fazendo contato com seu nariz e quebrando-o no local antes de ser lançado voando com Percy, que estava se levantando lentamente antes de cair novamente quando seu companheiro semideus colidiu com ele. Naruto sorriu diabolicamente enquanto as cabeças flamejantes ao seu lado giravam ao seu redor enquanto uma risada rouca e sombria vinha das duas cabeças flamejantes. Eu não vou deixar você matá-los, disse um loiro de olhos azuis elétricos que ficou na frente do loiro mais velho, que ouviu como uma sobrancelha levantada enquanto as cabeças flamejantes deixavam seus lugares nas laterais da cabeça principal do Oji vermelho e branco. Eles olhavam para ele de todas as direções. Saia do caminho, disse o filho de Asmodeus enquanto empurrava gentilmente o jovem à sua frente, sem realmente sentir a necessidade de machucar alguém por quem não tinha maldade ou desejo maligno. Vinis agarrou os braços e pernas do loiro mais novo enquanto Sidonai ia em direção às suas duas presas, que se levantavam com dificuldade e tinham os rostos manchados de sangue, Chris pelo nariz quebrado enquanto Percy tossia e cuspia sangue, sua respiração ao mesmo tempo era trabalhosa e quase infernal, se seus olhos doloridos servissem de referência. O Incubus riu divertido enquanto se esquivava de duas estocadas descuidadas dos dois garotos, que pareciam sentir muita dor ao menor movimento. Annabeth jogou uma garrafa de água em seu marido, que a pegou antes de jogar em Percy, que abriu a garrafa de água e deixou o conteúdo cair em sua cabeça, algo que aparentemente o deixou melhor o suficiente para tornar isso mais divertido. King Incubus viu como o homem de cabelos negros se lançou sobre ele, sua espada em um golpe horizontal que ele parou com duas de suas garras antes de trazer o filho de Poseidon para mais perto dele, atingindo o ombro, antebraço e braço de Percy com o cotovelo, causando-lhe ouviram-se estalos repugnantes de ossos quebrados e o ombro do olho verde fora do lugar, fazendo largar a espada com um grito de dor. Um guerreiro não larga sua arma mesmo que não tenha mais mãos. Acho que vou ficar com sua espada também, disse Naruto enquanto agarrava a espada do chão enquanto Percy estava a seus pés, choramingando e gritando.
dor quando ele agarrou seu ombro e viu os ossos de seu antebraço e braço emergirem da carne em um espetáculo grotesco. O loiro sorriu enquanto a espada vibrava visivelmente em suas mãos, enquanto uma aura escura e vil cercava a lâmina como uma jiboia cerca sua presa. O olho vermelho ergueu a espada com a lâmina apontada para o chão antes de baixá-la com força no pescoço do homem de cabelos negros, que começou a choramingar e chorar de forma engasgada devido ao sangue que o sufocava. Os gemidos, suspiros e outros sons banhados de horror eram música para os ouvidos demoníacos do incubus, que sorria com sede de sangue. Mas para o filho de Asmodeus não foi suficiente, então com um movimento brusco ele cortou a cabeça do já falecido semideus filho de Poseidon, fazendo com que o Sidonai se abaixasse, pegasse a cabeça pelos cabelos e a levantasse bem alto para que todos pudessem ver, fazendo com que os sons ficassem ainda mais altos quando ele ouviu o som de alguns chorando e outros vomitando, junto com o doce cheiro do medo. Você é louco, você é um monstro, Chris disse com medo enquanto eu recuava com terror em seus olhos e observava o rei incubus sorrir enquanto puxava a cabeça de Percy para o lado. Estou louco. Sim, estou. Adoro beber sangue e comer carne humana, mas não sou um monstro. Estou muito no alto da cadeia alimentar para você me considerar um monstro. Prefiro a palavra pesadelo, disse Naruto com a ele riu ao olhar para a espada que pertenceu a Percy, mas agora era dele. O loiro sorriu enquanto colocava o braço em um ângulo de 90 graus em relação ao ombro e dobrava o antebraço em outro ângulo de 90 graus em relação ao braço, onde gentilmente colocou a espada enquanto assumia uma postura elegante. Deixe-me mostrar como realmente é um mestre da espada, disse o olho vermelho enquanto respirava fundo, ficava na ponta dos dedos e fechava os olhos. O Sidonai saltou mais de 3 metros mar, flutuando por um segundo antes de se lançar em Chris e iniciar uma dança semelhante a um balé fluido da Lagoa dos Cisnes. Cada golpe foi feito de maneira perfeita e fluida, mas também bonita e controlada. Foi um espetáculo para ser visto, uma satisfação para a mente ver tamanha perfeição. E, uma vez terminada a dança, o filho de Asmodeus ficou atrás de Chris enquanto lentamente limpava o sangue da espada, fazendo com que assim que o sangue terminasse de limpar a arma, Chris caísse no chão com milhares de ferimentos e com a cabeça começando a doer. Rolar lentamente no chão, manchando com seu sangue. Gregos, foi um prazer vê-los e agora devo dizer que direi o que vocês terão graças ao fato de terem me deixado assassinar esses dois, disse o incubus enquanto arrancava a cabeça de suas duas vítimas e os fez desaparecer com um sorriso. O rei incubus sorriu ao retornar à sua aparência mortal e olhou para todos com um sorriso divertido. Primeiro, eles poderão ir para o inferno com minha proteção total como a de Lúcifer. Segundo, eles poderão ter escravos demoníacos e, por último, o que é mais benéfico para mim, Artemis tem que me deixar ficar com ela. Tenente como servo pelas transgressões contra mim, povo, por quase erradicar uma grande raça de demônios sexuais, além das transgressões contra mim há um século atrás, disse Naruto, o que deixou todos surpresos, exceto suas esposas e Artemis, que pareciam tenso e pensativo em encontrar outro caminho para que seu tenente não fosse obrigado a servir a loira. Eu não serei seu servido, seu idiota de bigode, Thalia gritou, o que fez o garoto de olhos vermelhos parecer divertido. Você será, pois senão o seu irmão mais novo será meu servo, e digamos que nós demônios temos um jeito engraçado de tratar os servos homens, nós os castramos e fazemos alguns demônios com formas abomináveis estuprá-los, quebrando seu espírito de luta, então você decide, você ou seu irmão e a sanidade dele, disse o filho de Asmodeus, enquanto ria sombriamente, apreciando o olhar de fúria e horror no rosto da garota de cabelos negros com o que eles fariam com seu irmão se ela não o fizesse aceitar. O olho azul olhou para Artemis, que parecia furiosa consigo mesma por não ter conseguido encontrar uma maneira de libertá-la de ser serva de Sidonai. A filha de Zeus então viu Annabeth e Clarice, que olharam para ele e lhe fizeram sinal de positivo para lhe dizer sem palavras que nada de ruim aconteceria e que estava tudo bem. O que você decide fazer, doçura? O incubus perguntou com um sorriso encantador e divertido. Tudo bem, eu serei sua serva, mas não me chame de querida, disse a filha de Zeus após lutar um pouco com as palavras que saíam de sua boca, embora ela tenha falado com raiva na última parte. Bem, venha aqui, Thalia Grace, filha de Zeus, ex-tenente de Artemis, agora minha serva, disse o rei incubus com um sorriso enquanto a semideusa de cabelos negros se levantava, andava e ficava na frente de Naruto com um olhar irritado.
Mas esse olhar de raiva foi substituído por um de surpresa compartilhado por todos, até Annabeth e Clarice, que viram com surpresa como a loira beijou Talia com paixão e luxúria, que sentiu como uma das mãos de olhos vermelhos vagava por dentro de sua coxa, enquanto a outra mão acariciou suas costas e também suas curvas. Uma sensação como uma sensação estranha o fez aceitar a abordagem, assim como seu corpo grudado no corpo do filho de Asmodeus, que abriu a boca e deixou a língua entrar na boca da mulher de cabelos negros, que abriu a sua boca e iniciou uma guerra de línguas que perdeu, deixando o Incubus explorar sua boca com desejo. Lentamente, o rei Incubus separou-se da garota de olhos azuis, que inconscientemente soltou um gemido de decepção, fazendo Namikaze rir levemente de diversão, enquanto os outros pareciam surpresos. Foi um prazer ver vocês, gregos. Amanhã chegará o primeiro carregamento de escravos, e todo filho de Atena que desejar estudar em primeira mão como é o inferno deve usar apenas um escravo como sacrifício para que possam me chamar e eu posso fazer os respectivos procedimentos para soltá-los, disse Naruto enquanto se dirigia às suas esposas e guiava sua nova serva, que parecia hipnotizada por ele abraçando seu braço direito entre os seios. Que o impuro reine em seus corações, disse o loiro antes de abraçar suas esposas pela cintura com os dois braços, enquanto colocava o queixo na cabeça de Talia, que parecia muito feliz. O quarteto desapareceu em um redemoinho de fogo que deixou uma estrela pentagrama no chão. O que diabos aconteceu? Um filho de Ares perguntou com a confusão que todos compartilhavam sobre o que aconteceu. Naruto junto com suas esposas e empregada apareceram em sua mansão no mundo grego, com Annabeth e Clarice encarando seu marido por beijar Talia, que ficou muito feliz em abraçar seu mestre, que olhou para suas esposas com diversão. Vá tomar um banho e descansar, Talia, seu quarto é ao lado do meu. Tem roupas lá, disse a loira, o que fez a garota de cabelos pretos assentir antes de ir procurar seu quarto para pegar roupas para poder ir embora. Para tomar banho. E nós outros hablaremos de lo que acabo de ser a Seri porque Loice, lhes parece? Pergunto a Oji Rojo às suas esposas, que bufaram antes de sentar-se em frente de seu esposo, el qual pensou como dizer o que tinha que dizer. Eu preciso da energia de Talia para não morrer, admitiu o filho de Asmodeus com indiferença, fazendo com que suas esposas olhassem para ele com surpresa e depois horrorizadas por ele poder morrer. Que queres dizer? Por que você precisa da energia de Talia? Annabeth perguntou confusa e com medo da morte do marido, um medo que Clarice compartilhava. Bem, vai ser uma longa história, então fique confortável, disse o Incubus com a mão no queixo enquanto pensava na história que deveria contar. Tudo começou quando eu nem pensava, o rei Incubus começou a contar enquanto suas esposas prestavam muita atenção nele. Fim do capítulo 9. Capítulo 10. Então, tudo começou muito antes de eu sequer pensar, mas eu descobri isso quando tinha 2 anos de idade, Naruto disse, afundando em suas memórias de sua condição enquanto suas esposas ouviam atentamente. Flashback, há muito tempo, quando Naruto tinha 2 anos. Naruto caminhou pelos corredores de seu palácio. As empregadas súcubos rapidamente se curvaram com respeito e reverência enquanto o loiro passava entre eles, visando ir até os aposentos de sua mãe para conversar sobre o que deveria fazer agora, já que terminou de fazer suas coisas como deveres. Príncipe Incubus e Senhor da Luxúria. O olho vermelho caminhou normalmente antes de cair no chão enquanto sentia dor no coração ao começar a tossir sangue negro, fazendo com que as criadas gritassem de terror antes de ir rapidamente ajudá-lo enquanto outras iam atrás da rainha. Logo o filho de Asmodeus sentiu um cajado sendo colocado em sua mão, fazendo com que ele percebesse que era o cajado que sua mãe sempre usava nas luas nova e cheia, no qual por algum motivo estranho ela sempre parecia doente e emaciada. Sidonai pegou o cajado, fazendo com que ele sentisse a dor no coração diminuir, mas ainda sentia um desconforto no peito. O príncipe Incubus levantou-se lentamente, encontrando sua mãe assim que estava completamente acordado, que ele viu com alívio antes de gesticular para que ela o seguisse, o que fez o Incubus seguir a rainha Sucubo até os aposentos de Naruto. Ambos os demônios sexuais sentaram-se antes de se olharem, com Hinata dando um suspiro antes de olhar seriamente para seu filho. Filho, você está morrendo, o loiro disse para o loiro, fazendo com que seus olhos vermelhos piscassem em confusão. Por que você diz que estou morrendo? O filho de Asmodeus perguntou, curioso sobre as palavras de sua mãe.
Porque meu filho, o sangue dos deuses nunca foi feito para se misturar com o sangue dos demônios. Você é filho de Asmodeus e neto de Izanami. Os dois sangues nunca poderão viver em completa harmonia, meu filho, mas eu acredito que você pode encontrar uma maneira de permanecer vivo além de usar esse cajado que minha mãe me deu para nos manter vivos. Deixe-me te pedir um favor como mãe, Minata disse com uma voz séria enquanto seu filho prestava atenção para ele. Por favor, meu querido bebê, tente encontrar uma maneira para os dois sangues não brigarem mais. Tente se tornar um deus demoníaco. Tente ascender para algo mais. Tente ser o novo ser pelo qual todos esses idiotas que te subestimam sendo um incubus, faça com que eles sintam apenas terror ao te ver. Mude o julgamento final, seja o dragão e derrote o Senhor. E por nada no mundo, deixe as cinzas do que o mundo era, apenas do que estará sob domínio demoníaco comando. Minata disse sério, o Sidonai parecendo pensativo antes de olhar para sua mãe com um sorriso confiante. Eu farei isso mãe, por você e por mim disse o incubus antes de abraçar sua mãe, que sorriu. E então eu estive por eras e eras procurando uma maneira de ascender, e finalmente acho que consegui, descobri como ascender, disse Naruto com um sorriso enquanto olhava para suas esposas, que pareciam surpresas com isso. Ele era neto de uma deusa primordial. Por que você morreria pela combinação de sangue demoníaco e divino? Clarice perguntou confusa, entendendo um pouco, mas sem realmente ver o problema, já que muitos seres diferentes com apenas sangue divino eram mais fortes que os outros. Custo de ser arrogante como uma merda ou algo assim. Porque nós, demônios, somos criações das criações do filho favorito e rebelde do Senhor, Lúcifer, que caiu junto com um terço de seus irmãos do céu para o inferno, e tudo o que eles criaram ou ajudaram a criar nunca poderia retornar para se unir ao divino. De qualquer forma, já que nós demônios fomos amaldiçoados a morrer prematuramente se nosso sangue demoníaco se misturasse com qualquer sangue divino, mesmo que seja pagão, o loiro explicou com um zumbido. Como você vai ascender? Annabeth perguntou, curiosa para saber como seu marido conseguiria ascender para sobreviver. Sangue, consumirei o sangue puro do meu pai e dele junto com o de Thalia. Por sua vez, terei que usar a magia shintoísta que criei com várias tentativas e erros ao longo dos anos, usando demônios de nível inferior e misturando seu sangue com o sangue dos deuses, disse o olho vermelho, um sorriso sombrio em suas feições ao se lembrar de seus experimentos. Como isso funcionaria? Clarice perguntou, imaginando como isso funcionaria. Veja, ao usar o sangue de um príncipe do inferno, meu sangue demoníaco se tornará mais denso e equilibrado. Então usarei o seu sangue junto com o de Thalia, seu sangue me ajudará a tornar meu sangue divino mais denso e equilibrado, quase no mesmo nível do meu sangue demoníaco. E o sangue de Thalia, sendo filha de Zeus, tornará meu sangue divino ainda mais equilibrado e denso, tornando-se um catalisador para que meus dois sangues fiquem em equilíbrio por tempo suficiente para eu usar a magia shintoísta e ascender, disse o filho de Asmodeus, com um sorriso animado no rosto enquanto explicava seu plano mestre. Embora tenha notado as duas semideusas se entreolhando com preocupação, o que o deixou curioso, ele esperava que elas compartilhassem sua opinião. O que acontecerá conosco quando você ascender? Quero dizer, éramos apenas um meio para um fim ou somos realmente alguma coisa? Além disso, lembro-me da maldição que a filha de Aizen lançou sobre você. Teríamos que estar doentes e mortos se você nos amasse, certo? Annabeth perguntou como uma careta, enquanto Clarice também parecia um pouco desconfortável. O que vai acontecer com vocês é que continuaremos como estamos, simplesmente porque me tornei um ser superior não significa que vou deixar vocês dois. E quanto à maldição da filha de Aizen, cuidei disso há muito tempo atrás. Bem, eu cuidei disso. Minha avó, mas já faz muito tempo que não fui afetado pela maldição incubus, disse com um sorriso enquanto piscava para as duas, fazendo com que ambas as irmãs do harém sorrissem felizes. Embora ambos tenham notado o olhar lascivo de seu marido, que olhou para eles com fome e desejo, o que os fez olhar um para o outro antes de sorrirem maliciosamente e guiarem o rei incubus para seu quarto compartilhado para se divertir, no qual Thalia entrou sorrateiramente para alguns minutos. Depois. Salto de tempo, 2 dias. Annabeth, Clarice e Thalia, esta última vestida como uma empregada vitoriana, observaram confusas enquanto Naruto parecia enlouquecido com alguma coisa, xingando em centenas de idiomas enquanto rosnava e sua forma demoníaca era liberada, embora estranhamente uma coroa de escuridão fosse adicionada ao seu corpo. Aparência demoníaca.
Maldito idiota que temos como líder, você não fode, Lúcifer. Sério, na porra do seu julgamento você gostaria de sair de novo com aquele detetive mortal? O loiro gritou com raiva enquanto pegava um vaso e o jogava contra a parede, fazendo com que a garota de cabelos negros rapidamente tirasse uma vassoura e uma pá de dentro dela. Em algum lugar limpe os restos do vaso. Raposinha. A ruiva perguntou um tanto confusa, fazendo com que seu marido se virasse e olhasse para suas duas esposas junto com sua empregada/amante. As três garotas observaram enquanto o olho vermelho olhava para elas com uma fúria não dirigida a ela antes que seu olhar se acalmasse enquanto ele suspirava de frustração e rosnava como uma fera enfurecida. Estou bem, algo aconteceu no inferno, no panteão judaico-cristão, disse o incubus com um suspiro ainda mais frustrado enquanto Talia lhe dava uma taça de vinho que ela pegou de algum lugar, o que fez o rei incubus agradecer-lhe antes de começar a beber. Você quer conversar sobre isso? Annabeth perguntou, o que fez Sidonai pensar enquanto fazia gestos com a boca ao provar o vinho, o que o deixou de bom humor pelo seu bom gosto. Bem, Lúcifer se apaixonou por uma mulher mortal em um mundo judaico-cristão. Ela é uma detetive da polícia mortal. Bem, os dois se apaixonaram. Eles fizeram sexo e Lúcifer teve vários problemas desde então, perdendo seu poder demoníaco. Deixar de saber quem ele é, merda psicológica que nem quero começar a entrar em detalhes, porque é muito chato. Depois que o Nepilim aparece, dá para acreditar. Um Nepilim nasce da porra do dilúvio universal e só, bum, uma mulher Nepilim. Isso é algum tipo de piada de mau gosto ou que porra é essa? O filho de Asmodeus perguntou irritado enquanto suas duas esposas e sua amante notavam como o homem loiro estava chegando muito mais que um normal. E não só isso, nasceu mais um maldito Nepilim, filho do maldito Amenadiel, o guerreiro de Deus, sua maldita espada que caiu há muito tempo e se tornou um anjo caído. O que é isso? Um querido programa de merda sobre Lúcifer. E essa é a merda menos importante. Então, é que o maldito Senhor Todo-Poderoso, Deus, Yahvé, o grande Deus judaico-cristão, decide se aposentar e toma a maldita decisão de simplesmente desaparecer, enquanto seus filhos agora lutam pelo maldito poder de sendo o novo Deus, e Lúcifer me coloca no comando do inferno como um novo imperador, rei, senhor e governante demoníaco supremo no maldito inferno, enquanto ele vai lutar contra seu maldito gêmeo para ver quem será o novo Deus. Disse um neto e Zanli olhou com raiva enquanto sua cauda em forma de flecha balançava em aborrecimento e suas asas se abriam antes de bater suavemente em aborrecimento. As três semideusas gregas ficaram surpresas com tudo que a parceira acabara de dizer, que parecia prestes a assassinar alguém, se a forma como fechava a mão como se tivesse o pescoço de alguém fosse um bom indício. A melhor parte é que agora tenho que me apressar com minha ascensão, já que tenho que ficar firme entre os demônios para que eles não tentem um motim, então tenho que fazer minha ascensão neste mesmo dia, caso contrário haverá um motim ao pôr do sol. Naruto rosnou com raiva enquanto se levantava e começava a caminhar em direção a uma sala vazia, as três garotas o seguindo com curiosidade. Lemaku Dezu, Watashi waku Madeshita, Watashi waku Madezu, Watashi waku Maderuko Otu Yamenakire Banarimasen, Watashi wakami Dezu, Watashi wakami Dist, Watashi wakami Deruko Otu Yamenakire Banarimasen. Estrela pentagrama no chão junto com o símbolo de Asmodeus no meio da estrela e símbolos demoníacos ao redor. Isso fez com que as meninas saíssem da sala e assistissem de fora, não querendo ser enxergadas ou algo assim. O olho vermelho fez aparecer mais dois tubos de ensaio de sangue vermelho, ambos rotulados, o rotulado como Clarice e outro como Annabeth, que ele começou a deixar cair no chão enquanto cantava em grego antigo, permitindo que as três garotas entendessem o que era. Homem loiro estava dizendo. Os céus azuis ficam vermelhos como sangue, os mares de sangue viram água, Deus é meu ancestral, Deus eu sou como meu ancestral é, Deus eu devo ser por eras, mas Deus não vive em harmonia com o demônio, então hoje Deus ascende a algo mais elevado e se funde com o demônio, cantou o filho de Asmodeus, enquanto símbolos de estabilidade e catalisadores da magia grega eram desenhados no chão com o sangue das duas esposas do incubus, que viam com espanto e hipnotizavam o bizarro trabalhar. O rei Incubus fez aparecer um quarto tubo de ensaio, denominado Talia, que ele deixou cair no chão enquanto começava a cantar em latim. A luz mais brilhante escurece o caminho. Que haja luz no caminho escuro.
Eu sou o diabo, eu sou o diabo, eu sou o diabo, eu sou o diabo, eu era o diabo, pare de ser um diabo. Eu sou Deus, fui Deus, deixarei de ser Deus. Um semideus demônio deve transformar sua existência em uma existência superior. Deus migra com o diabo, alcança a estabilidade e se torna algo superior, cantou um nieto de Izanami, enquanto o sangue de Talha dibuja símbolos sintoístas e dos kanji que no meio deles se fundem e criam um novo kanji. Escuridão e luz, morte e vida, devo ficar preso no que não é visto, meu castigo perpétuo, ser mau e desfrutar do mal, mas ao mesmo tempo devo ser bom e desfrutar do bem, meu castigo, duas faces fundidas em um momento. Ele terminou de cantar Sidonai em inglês, enquanto os tubos de ensaio desapareciam, e ele começou a fazer coisas com as mãos parado no meio de tudo. Estilo de vida. Ascensão pelo sangue, disse Naruto sério, enquanto um poder sombrio e divino preenchia todo o trabalho de sangue, fazendo com que ele começasse a brilhar em tons preto e branco, cegando momentaneamente as três garotas. Quando sua visão clareou novamente, elas viram como todo o sangue se acumulou e formou uma esfera de sangue ao redor de Loiro, de onde podiam ouvir os grunhidos de dor dos olhos vermelhos. Mas ninguém ousou aproximar-se com medo de arruinar a ascensão do filho de Asmodeus. Porém, isso ficou em segundo plano quando um grito de raiva parecido com dor soou junto com um poder entre divino e demoníaco envolveu os 13. Eles tinham certeza, cercou mais do que o próprio cosmos, alertando todos os seres sobrenaturais sobre o que aconteceu. Isso estava acontecendo. A esfera aos poucos foi ficando menor até assumir uma forma humanoide, que absorveu o sangue antes de ver o neto de Izanami, que sorria ao olhar para suas três meninas, que o olhavam com pura surpresa pela mudança radical que ele havia sofrido. Naruto agora é um jovem extremamente lindo de 20 anos, com cabelos brancos platinados desgrenhados e levemente puxados para trás, olhos vermelhos com pupilas roxas inclinadas e sem esclera, a íris cobrindo todo o olho, além de ter 3 marcas de bigodes em cada um dos olhos. Seus olhos, bochechas, medindo 13,40, com o rosto bem mais afilado e bem marcado, dando-lhe a aparência de uma raposa, uma tez musculosa, definida e com ombros largos, tendo um corpo digno de um deus de luxúria que faria qualquer homem virar verde de inveja e qualquer mulher cairá a seus pés. Só que agora ele tem 2 cabeças novas flutuando nas laterais da cabeça, a de uma cabra à sua esquerda e a de um touro à sua direita, que olhava para onde ele olhava. Seu tom de pele era acinzentado e agora ele não tinha rachaduras, mas havia tatuagens que preenchiam seu corpo e representavam todo o ritual. Tudo que o compunha e que havia sido desenhado com sangue agora estava gravado em sua pele com o mesmo sangue. Ele também obteve um par de chifres de cabra pretos que começavam em suas têmporas e desciam pelas laterais de sua cabeça como uma coroa, tendo também uma coroa de escuridão flutuando acima de sua cabeça e 2 versões menores cercando seus bíceps. Então, na parte superior das costas havia 2 pares de asas de morcego, e na parte inferior das costas havia 2 caudas com cerca de 30 centímetros de diâmetro e 2 metros de comprimento, que terminavam em uma ponta de flecha. Por sua vez, suas unhas viraram garras, seus dentes viraram presas parecidas com as de raposas e, para surpresa das 3 meninas, notaram que suas orelhas não estavam mais ali e que agora no topo de sua cabeça havia um par de orelhas raposa preta com ponta branca e interior branco. Surpresa, você tem diante de você Naruto Sidonai, deus do inferno, ou incubus e sucubus, luxúria, maldade, canibalismo, beleza viril, masculinidade, virilidade, as artes das trevas, charme masculino, desejo sexual, prazer, paixão, fantasias sexuais, sedução, bordéis, força, caros, violência sexual e resistência, bem como o inimigo do deus celestial Naruto, disse com um sorriso, enquanto flexionava um de seus músculos com orgulho. Oh merda, eu me sinto excitada mesmo que ele não tenha feito nada. As 3 garotas pensaram antes de tudo ficar confuso. No dia seguinte eles só se lembrariam do prazer e do prazer junto com o som de carne colidindo com carne. E naquele mesmo dia muitas coisas aconteceriam. Fim do capítulo 10. Capítulo 11. Naruto beliscou a ponta do nariz com os olhos fechados e uma carranca marcando seu rosto, suas 2 esposas e empregadas sentadas em seu colo, enquanto ele próprio estava sentado em um trono feito de ossos, espadas e asas de anjo. O homem de cabelos brancos abriu os olhos, vendo o tema atual de seu estado de estresse, uma fila interminável de demônios que vinham deixar tributos ao seu novo deus e rei imperial, bem como as rainhas consorte e concubina real. Quantos sobraram?
O garoto de cabelos brancos pensou com tédio e aborrecimento, querendo que isso acabasse de uma vez por todas enquanto ouvia o porta-voz real dizer quem estava passando na frente, seu status demoníaco e uma extensa e desnecessária explicação dos presentes trazidos. Suas mulheres sentiram seu desconforto, por isso acariciaram seu corpo na tentativa de acalmá-lo e torná-lo tolerante. Mas simplesmente não podia, era muito tedioso para ele. Teria preferido ser um jovem demônio novamente e estar lutando eternamente contra as deusas que tentaram assassinar sua raça. Mesmo viver sem sexo seria mais fácil do que aguentar toda essa merda. Naruto sorriu. Ele finalmente conseguiu acabar com todas aquelas reuniões de merda. Ele agora estava com suas esposas e empregada/amante no acampamento meio-sangue, certificando-se de que a entrega dos escravos demônios chegasse na hora certa e bem supervisionada. Embora o homem de cabelos brancos não tivesse conseguido perceber como as meninas olhavam para ele agora, já que antes ele era simplesmente um fogo e as meninas eram mariposas, o que ele era agora não tinha nome. Agora parecia que ele era o último homem do cosmos. As meninas bebiam de sua figura sem vergonha, até babavam, algumas não conseguiam evitar de tentar tocá-lo, mas eram assustadas por Annabeth, Clarice ou Talia. Mas mesmo isso não foi muito divertido, eu queria lutar contra algo ou alguém. Talvez Ares ou Apolo estivessem interessados em lutar contra ele. Salto no tempo, eras depois. A sala do trono no inferno estava como sempre, os mais belos escravos dançavam com roupas que deixavam pouco para a imaginação, os melhores músicos que haviam caído em desgraça e depois para o inferno tocavam para a dança sensual dos escravos. Em seu trono, o trono do inferno, está um certo homem de cabelos brancos em sua forma demoníaca, que estava com os olhos fechados enquanto acariciava as cabeças de dois grandes leões, que repousavam suas cabeças no colo do deus demoníaco. Naruto havia mudado nos últimos tempos. Agora ele é um jovem extremamente lindo de 25 anos com cabelos brancos platinados desgrenhados levemente puxados para trás, olhos vermelhos com pupilas roxas oblíquas e sem esclera, a íris cobrindo todo o olho, além de ter 3 marcas de bigodes em cada uma de suas bochechas, medindo 3,60, com o rosto bem mais afilado e bem marcado, dando-lhe a aparência de uma raposa, uma tez musculosa, definida e ombros largos, tendo um corpo digno de um deus primordial de a luxúria que faria qualquer homem ficar verde de inveja e qualquer mulher cair a seus pés. Suas 2 cabeças flamejantes flutuavam para os lados de sua cabeça, a de uma cabra à sua esquerda e a de um touro à sua direita, olhando para onde ele olhava. Seu tom de pele era acinzentado e cheio de tatuagens que cobriam todo o seu corpo e representavam todo o ritual que ele fazia para ascender como uma divindade demoníaca. Tudo que o compunha e que havia sido desenhado com sangue ainda estava gravado em sua pele com o mesmo sangue de suas mulheres. Ele também obteve um novo par de chifres que vinha do início de seu primeiro par de chifres e subia, e seu outro par de chifres de bode preto que começava em suas têmporas e corria ao longo dos lados de sua cabeça como uma coroa, também tendo uma coroa de escuridão flutuando acima de sua cabeça e 2 versões menores cercando seu bíceps. Então, na parte superior das costas havia 2 pares de asas de morcego, e na parte inferior das costas havia 2 caudas com cerca de 30 centímetros de diâmetro e 2 metros de comprimento que terminavam em uma ponta de flecha. Por sua vez, suas unhas viraram garras, seus dentes viraram presas parecidas com as de raposas e, para surpresa das 3 meninas, notaram que suas orelhas não estavam mais ali e que agora no topo de sua cabeça havia um par de orelhas raposa preta com ponta branca e interior branco. Vestindo apenas a parte inferior de uma túnica, ele exibia orgulhosamente seu torso, suas 2 caudas enroladas em seus próprios braços, enquanto uma escrava servia vinho em uma taça feita de ouro que tinha um olho vermelho na mão. Mas o deus demônio não mostrou nada além de tédio em seus olhos quando um de seus pés descalços pisou na cabeça de uma escrava desobediente, que gemeu de dor enquanto implorava por perdão. Cale a boca, sua puta barata, se o que você quer é viver, disse Sidonai enquanto pressionava mais a cabeça da escrava, que permaneceu em silêncio enquanto tensionava todo o corpo devido à dor que sentia na cabeça enquanto estava lentamente sendo esmagado. Um pergaminho flutuou lentamente na frente do filho de Asmodeus, que leu cuidadosamente o pergaminho, que era seu próprio diário, contando tudo o que havia acontecido desde que ele ascendeu como uma divindade demoníaca.
Primeiro, ele leu as mudanças que fez no inferno, tornando-o muito mais cruel, sádico e com apenas os mais fortes como demônios sádicos sendo capazes de viver, o resto se tornando apenas bucha de canhão ou servos. As leis demoníacas, que já eram duras e cruéis, tornaram-se um novo nível de crueldade. Agora todos tinham que treinar e lutar entre si. Era um governo de luta constante entre as diferentes classes de demônios, onde só os fortes conseguiam viver de verdade. Conforto, os fracos mortos entre si trazendo à tona os verdadeiros lobos entre as formigas fracas, que eram muitos demônios arrogantes. Segundo, uma vez por mês sempre haveria um torneio entre os demônios fracos sob seu domínio, que lutariam entre si para que os verdadeiros diamantes viessem à luz como realmente deveriam acontecer. Terceiro, a relação com o Olimpo melhorou. Muitos semideuses foram estudar magia negra ou outras disciplinas obscuras no inferno. Várias cargas de escravos demoníacos agora serviam aos semideuses e estavam encarregados, junto com os sátiros, de encontrar os jovens semideuses para levá-los para o acampamento para que eles estivessem seguros. E, obviamente, houve mais mudanças, mas realmente não tive vontade suficiente para continuar lendo sobre as mudanças que ele fez nos últimos tempos. Pai, disseram 3 vozes recatadas e femininas que chamaram a atenção de Naruto, que olhou na direção das vozes, encontrando 3 jovens que faziam seu olhar brilhar de amor enquanto ele se levantava e se aproximava das meninas, olhando para elas com atenção. Aquela que parecia mais velha, uma linda menina de uns 9 anos de idade com cabelos pretos e espetados curtos até os ombros, olhos azuis elétricos com violeta e pupilas oblíquas, tendo a aparência de que no futuro seria uma mulher com um corpo atlético e bonito. O tom sua pele era branca, não doentia, era mais parecida com o branco da porcelana, porém alguns tons mais escuros e sem nenhuma imperfeição. Seu rosto é suave, feminino, mas ao mesmo tempo um tanto forte, o que lhe conferia uma beleza exótica. Ela tinha um nariz pequeno, que estava manchado, junto com as maçãs do rosto, de sardas. Seus lábios eram pequenos e finos como se pintados de azul escuro. Além disso, ele tem um par de asas de morcego na parte superior das costas e uma cauda com ponta de coração na parte inferior das costas. E ele veste uma jaqueta de couro preta, uma camiseta preta larga, jeans preto e sapatos pretos. Ele se aproximou dela e acariciou sua cabeça com um olhar amoroso, enquanto a garota apenas sorria abertamente. Naruto então olhou para a próxima mais velha, uma linda menina de cerca de 8 anos com longos cabelos loiro mel com cachos de princesa nas pontas, olhos cinzas com violeta e pupilas oblíquas, tendo a aparência de que seria uma mulher com um corpo atlético e lindo. Corpo. No futuro, sua pele ficará bronzeada naturalmente. Seu rosto é maduro, elegante e fino, conferindo-lhe uma certa beleza real, o que lhe conferia uma beleza exótica. Ela tinha um nariz pequeno, seus lábios eram pequenos e finos. Além disso, ele tem um par de asas de morcego na parte superior das costas e uma cauda com ponta de coração na parte inferior das costas. E ela usa um vestido cinza solto que chega até os tornozelos, e escuro com salto preto. Ele se aproximou dela e acariciou seu rosto com um olhar amoroso e a garota sorriu carinhosamente ao pegar a mão que acariciava seu rosto. Por fim, Naruto olhou para a mais nova, uma linda menina de cerca de 8 anos com longos cabelos ruivos, olhos castanhos com violeta e pupilas oblíquas, tendo a aparência de que futuramente seria uma mulher com um corpo atlético e bonito, sua pele sendo justo e miseravelmente bronzeado. Seu rosto é suave, feminino, mas ao mesmo tempo um tanto forte e marcado, o que lhe conferia uma beleza exótica. Ela tinha um nariz pequeno, seus lábios eram pequenos e finos. E ele usa uma camiseta preta larga, calça militar camuflada e botas pretas com chifre e biqueira de ferro. Ele se aproximou dela e bagunçou seus cabelos com um olhar amoroso, a garota reclamando com um sorriso enquanto dizia que estava ruim, fazendo o garoto de cabelos brancos rir. Todas essas meninas, suas filhas com suas esposas, fruto de seu amor, Calliope, Annabella e Colette, nessa ordem. Calliope, a mais velha, filha dele e de Thalia. Annabelle, a do meio, filha dele e de Annabeth. Colette, a mais nova, filha dele e de Clarice. Essas 3 meninas, suas crias, foram seu maior orgulho, o ato mais nobre, puro e lindo que ele ajudou a criar. Suas 3 filhas, elas eram seu orgulho, sua vida, elas se tornaram sua prioridade para cuidar delas e ensine-os. Ele sentiu medo ao vê-las, medo de deixá-las crescer e perdê-las. Queria que elas fossem suas meninas, suas pequeninas pelo resto da eternidade.
É por isso que ele os amaldiçoou para nunca ultrapassarem essa idade, um ato que ele fez para não perdê-los. Suas meninas. Diga-me, por que vocês estão me procurando, minhas meninas? Naruto disse com um sorriso enquanto suas filhas sorriam brilhantemente. Estamos desenhando você, queríamos que você visse que eu fiz o melhor desenho, disse Calliope enquanto puxava uma das mãos de seu pai para acompanhá-las. Isso é mentira, meu desenho é o melhor, Annabelle disse enquanto puxava a outra mão do pai. Eles estão errados, meu desenho é o melhor, você vai ver, pai, disse Colette sorrindo e empurrando o pai por trás, que apenas ria enquanto seguia as filhas. Fiquei feliz com eles. Salto no tempo, para a noite. Naruto olhou para o céu estrelado falso no inferno, um copo de uísque na mão direita. Naruto disseram 3 vozes femininas enquanto 3 pares de mãos navegavam em seu corpo e 3 corpos femininos se inclinavam contra ele. O homem de cabelos brancos se virou, encontrando suas 3 meninas, Annabeth, Clarice e Thalia, iguais a todos aqueles anos atrás, sem terem envelhecido um único dia. Nós amamos você, Naruto. As 3 garotas disseram com um sorriso enquanto tocavam o rosto do olho vermelho, que começou a tremer com lágrimas nos olhos. Eles estão tão lindos quanto no dia em que partiram, disse o filho de Asmodeus ao observar as 3 meninas sorrirem antes de se transformarem em pó dourado e irem embora. O neto de Izanami observando aquele pó dourado navegar nos ventos até desaparecerem. A vida nunca é fácil, muito menos trazer vida sem dar algo em troca. Suas filhas por suas esposas, doeu, queimou em seu peito, perder as mulheres que amava, uma ferida que ele nunca poderia fechar, mas que poderia mitigar para as novas meninas que agora eram seu tudo. Suas doces filhas, antes era ele contra o mundo, depois ele e seus 3 lindos amores contra o mundo, agora era ele protegendo do mundo 3 lindas garotas que o lembravam de seus antigos amores. Poderia ser o senhor da luxúria, mas até a luxúria diminui quando alguém tem algo para amar verdadeiramente. Mas ele estava feliz pela lembrança feliz deles, porque eles queriam isso e ele nunca deixaria suas filhas viverem com uma versão dele mesmo, do pai delas, que elas não mereciam. Ele daria sua alma por elas, suas meninas, e por isso estava feliz. Porque ele encontrou outra razão para viver mesmo quando perdeu outra. Naruto se virou, encontrando suas filhas dormindo em sua cama enquanto se abraçavam. Ele sorriu ao deixar seu copo de whisky sobre uma mesa, deitou-se em sua cama, abraçando suas filhas e cobrindo-as com suas asas. O homem de cabelos brancos sorriu antes de adormecer. Porque mesmo com o coração partido pelo que a princípio era luxúria e depois virou amor, que ele perdeu, ele agora ainda estava feliz mesmo com aquele coração partido. Fim. Olá, como vai vocês? Espero que esteja bem. Bom, esse é o fim dessa história, eu sei, um pouco mole e um pouco triste, mas o criador estava um pouco sentimental quando escreveu isso. Que bom,